Olá, está no ar no nosso agrocurso Nutrição e Alimentação de Bovinos aqui pelo Canal Rural. E para a aula de hoje o professor Tiago trouxe uma convidada especial. Nós vamos falar dos elementos qualitativos dos volumosos e dos concentrados. E quem acompanha a gente dessa vez é a professora Renata Serafim. Olá pessoal, meu nome é Renata Soares Serafim, professora doutora das Faculdades Associadas de Uberaba, ministro aqui nessa instituição, a disciplina de Bromatologia e Nutrição Básica. Estou fazendo uma participação nas aulas do professor Tiago Alves Prado. Você sabe o que é uma análise bromatológica? Esse tipo de análise avalia as substâncias nutritivas dos alimentos que nós damos para os animais. E é com base nelas que o zootecnista ou o veterinário inicia o trabalho. É com você, Renata. Bem, pessoal, o que nós vamos aprender, né? Vamos tentar passar sobre amostragens e análise bromatológica. Dentro de amostragens, vamos entender a necessidade de uma boa coleta e a importância de se realizar uma amostragem homogênea, uniforme, para que os resultados da análise bromatológica sejam confiáveis, cada vez mais precisos. Bom, como vocês já sabem, os alimentos são divididos, alimentos utilizados na alimentação animal, são divididos em volumosos, alimentos concentrados proteicos e energéticos. Dentro dos alimentos volumosos, nós vamos apresentar a vocês a silagem de milho, uma outra silagem de milho, a silagem de capim, uma silagem de sorgo, e a silagem de cana. Dentro dos alimentos energéticos, vamos falar sobre o farelo de trigo in natura e o farelo de trigo moído, do sorgo in natura e do sorgo moído, da polpa cítrica e dentro dos alimentos proteicos, do promil, farelo de soja, ou melhor, casquinha de soja in natura, a casquinha de soja moída, o caroço de algodão in natura e o caroço de algodão moído. Dentre todos esses alimentos, pessoal, vale lembrar que a importância da coleta é tão grande quanto o tempo de preservação da amostra. Uma amostra bem coletada, de forma homogênea, significa um excelente resultado bromatológico. E não é o que nós podemos ver aqui. Nesta mesa, temos como exemplo a silagem de milho. Uma silagem de milho que foi coletada sem ter sido resfriada. Por que isso? Porque em se tratando de um alimento fermentado, que passou pelo processo de fermentação, como é o processo da ensilagem, nós precisamos preservar o valor nutritivo deste alimento. Então, assim que foi coletada esta silagem, ela deveria ter sido armazenada, resfriada em geladeira ou congelada. O congelamento dos alimentos volumosos, fermentados, como é o caso da silagem, ele deve ser feito em se tratando de coletas e longas distâncias do laboratório. Quando nós estamos longe do laboratório, necessariamente temos que congelar esta amostra para preservar a fração mais importante, né, que é a proteína, a qual se volatiliza facilmente, o nitrogênio é que se volatiliza normalmente devido ao tempo fora da geladeira. Então aqui nós estamos vendo uma silagem imprópria para o consumo animal. Sendo imprópria para o consumo animal, necessariamente ela também está imprópria para a análise bromatológica. Não justifica fazer uma análise bromatológica de um material que esteja em péssimas condições. Já tem fungos, já tem todo o comprometimento das frações energéticas do alimento. As demais silagens, silagem capim, silagem de sorgo, também
estão dentro dos padrões de qualidade, exceto a silagem de sorgo, que também está muito escura, em função do tempo de armazenamento fora das condições adequadas de resfriamento. E a silagem de capim, se vocês pudessem sentir, né, o cheirinho agradável dessa silagem, perceberiam que tanto pela cor quanto pelo cheiro, ela está ótima para os animais e também para ser analisada em laboratório. Bom, pessoal, e uma dúvida que muita gente tem é quantos pontos devem ser amostrados em um silo, quantos quilos devem ser amostrados, enfim, quanto você vai levar para o laboratório para ser analisado. Não é necessário uma quantidade muito grande, mas também nem insignificativa a ponto de que não dê para a análise ser bem sucedida. Em se tratando de silagens volumosos de modo geral, como aqui nós temos silagem de milho, capim, de sorgo e de cana, recomenda-se em um silo aberto, um silo trincheira, por exemplo, que você retire em uma espessura de 20 centímetros da parte frontal do silo uma quantidade significativa de 1 a 2 quilos de amostra, equivalente a 9 ou 10 pontos da parte em que está sendo fornecida ao animal. Mas a literatura também nos respalda e garante que se nós coletarmos diretamente do coxo, de onde os animais estejam consumindo, não há interferência no valor nutritivo. E ainda mais, somos respaldados também por podermos coletar diretamente da cana picada, da planta de milho picada, antes de ter sido compactada e antes de ter sido vedado o silo para compor a silagem. Então, nós temos esta flexibilidade quanto à forma de coleta. Agora, a quantidade é que deve ser o mais representativa possível para que não falte condições no laboratório de ter um sucesso nesta análise bromatológica. Tudo que a Renata falou até agora tem relação com o valor nutritivo dos alimentos que nós vamos oferecer aos animais. Ele é formado pela composição do material e o teor de nutrientes que ele apresenta, ou seja, o valor da proteína, do extrato etéreo, da fração de lipídios, da gordura bruta e da fibra bruta, também conhecidos como FDN e FDA, além dos minerais. A Renata ainda vai explicar melhor todos esses nomes que eu acabei de falar, mas uma coisa é importante você gravar. Todos eles compõem o NDT, que são os nutrientes digestivos totais. E o objetivo desses nutrientes é ter uma estimativa energética precisa de cada tipo de alimento. Bem, o farelo de trigo, o sorgo in natura e a polpa pelletizada também têm as suas particularidades. E as particularidades de coleta quanto à quantidade e quanto ao número de pontos que deverão ser amostrados nos locais onde estiverem armazenados, depende também do cuidado do amostrador. Não adianta nada nós termos um vagão, um caminhão, um local de armazenamento enorme e coletarmos dali uma fração de 1 quilo, 2 quilos, que não vai representar talvez 100 quilos, 500 quilos ou 1 tonelada. Daí o nosso bom senso é uma ferramenta imprescindível que nos acompanha no campo a todo momento da coleta. Farelos que estejam ensacados ou grãos que já foram ensacados também para serem levados à fábrica de ração, para manipulação do concentrado, devem ser coletados e amostrados com sondas ou caladores de 12 a 18 centímetros, que tenham 5 centímetros de diâmetro, e é exatamente este equipamento que vai entrar na sacaria. No caso do sorgo, que está aqui, o sorgo in natura, este sorgo também vai ser coletado, assim como o milho,
né? Assim como o girassol, todos os grãos, diretamente do vagão, diretamente do caminhão, ou quando estiverem soltos, espalhados no galpão, num depósito, num lugar onde seja adequado. Lembrando do cuidado da temperatura de armazenamento, das condições também de sombreamento que deve ter para essas amostras, evitando possíveis transtornos com micro-organismos que se proliferem, evitando rancificação de gordura, evitando problemas que vão alterar significativamente o valor nutritivo das amostras, ou seja, vai comprometer o resultado bromatológico. O número de amostras, como eu disse, depende do número de embalagens, mas a quantidade é importante que não seja superior a 1 quilo para grãos, para farelos, para alimentos peletizados, também como é o caso da polpa cítrica peletizada. Alimentos que conferem aos animais um valor energético elevado e por isso não podem sofrer quaisquer variações no seu valor nutritivo. As mesmas recomendações feitas anteriormente para concentrados energéticos valem também para concentrados proteicos, quanto à quantidade, quanto ao número de pontos a serem amostrados, quanto ao número de sacarias existentes também na propriedade. Se nós temos 50, 100 sacos de farelo ou de caroço de algodão para serem amostrados, a literatura nos auxilia a amostrar 50 sacos para misturarmos e homogeneizarmos bem, compondo uma única amostra. Então, desta forma, pessoal, fica claro que para cada tipo de alimento existe uma forma adequada de coleta e amostragem. Coletar não significa simplesmente chegar no campo, reunir uma grande quantidade de amostras e levar ao laboratório. Coletar com acurácia, coletar com cuidado e amostrar significa representar todo um lote de amostra de forma confiável. Não sai daí não, porque já já tem mais agrocurso aqui pelo Canal Rural. Estamos de volta e hoje a professora Renata Serafim está nos explicando como se faz uma análise bromatológica. Sabemos que é através desse tipo de análise que temos o valor nutritivo dos alimentos, o NDT. E um dos primeiros cuidados que nós devemos ter está relacionado à coleta das amostras. Cada tipo de alimento possui uma peculiaridade própria. No bloco anterior, a professora explicou quais são os cuidados que devemos ter com os volumosos, energéticos e proteicos. E agora nós vamos ver um método de redução de amostras chamados quarteamento. Nós temos aqui sobre a mesa uma quantidade de 3 kg de silagem de cana que veio acondicionada neste saco plástico. Um saco sem furos, um saco que não está rasgado, apenas agora que nós rasgamos para despejar a amostra sobre a mesa. Vale lembrarmos que uma quantidade assim enorme, né, excessiva, tanto de silagem, de volumoso, quanto de grãos, pode ser reduzida pelo método do quarteamento. Então, o método do quarteamento nada mais é que uma redução de amostras, em que nós vamos dividir a nossa amostra em 4 partes. Posso fazer isso também para grãos, independentemente se é energético, proteico, eu posso fazer. E vou dividir em 4 partes a minha silagem de cana. Então, aqui eu tenho 4 partes iguais. Dessas 4 partes, nós vamos desprezar 2. Então, eu vou desprezar esta de cá. Vou desprezar esta outra. E agrupo as 2 que ficaram para processar esta amostra. Ainda
assim, essa quantidade é muito grande, passa de 1 quilo, e eu acabei de falar que o máximo é 1 quilo. Então, o que a gente faz de novo aqui? Vamos quartear novamente, dividindo em 4. Isso você pode fazer na fazenda para poupar o trabalho aqui do laboratório, trazendo uma amostra representativa numa quantidade adequada. Lembrando, pessoal, não coloque papel na embalagem que vocês vão trazer para o laboratório, porque o papel vai se dissolver, a identificação da amostra vai se perder, ainda mais se tiver escrito a lápis. Não preciso nem falar o que vai acontecer, né? A gente não vai saber do que se trata aqui no laboratório. Então, a identificação das amostras deve vir do lado externo da embalagem, a caneta, um lápis, do jeito que quiser, mas não pode ser do lado de dentro, viu? Bom, e aqui eu já fiz o quarteamento. Agora nós vamos desprezar novas 2 partes e agrupar outras 2. A partir desta quantidade que eu tenho aqui, em se tratando de volumoso, a quantidade parece ser muito, não cabe nos nossos recipientes. Nós trabalhamos com bandejas. Nós trabalhamos com bandeja de inox e vamos levar para a balança toda esta quantidade de amostra para ser processada. E ainda assim na balança eu vou tirar mais um pouco, porque como vocês estão vendo, não vai caber todo esse volume dentro de um recipiente pequeno. Daí não devemos exagerar, exceder na quantidade. Isso aqui eu já posso descartar. Vocês estão vendo aqui sobre a mesa, vai tudo para o lixo. Nós precisamos bem menos que esta quantidade para uma análise bromatológica completa. Bom, pessoal, uma vez que nós já temos uma grande quantidade aqui, vamos processar esta quantidade para determinarmos a matéria seca. A matéria seca é o ponto de partida de qualquer análise bromatológica, porque todos os nutrientes estão contidos na matéria seca. Por isso, nós fazemos a determinação bromatológica com base na matéria seca e não na matéria natural. Inicialmente, nós temos uma bandeja de inox que foi pesada, né? O peso está aqui na balança, e agora nós vamos transferir parte da amostra para dentro da bandeja vazia, limpa, seca, que já foi pesada. Estou tarando a balança para transferir parte da minha amostra para outra bandeja. Em se tratando de silagem, recomenda-se que nós façamos alguns furinhos no meio da amostra para que na estufa de circulação forçada de ar a ventilação possa percorrer por toda a amostra de forma a não aquecê-la demais. Nós vamos preservar até mesmo dentro do microambiente que se forma dentro da estufa. Pronto, esta é uma quantidade suficiente, 208,27 gramas, que nós iremos processar. Então, daqui, nós vamos encaminhar esta amostra para a estufa de 58 graus, que neste momento está regulada a 58 graus, mas de acordo com a literatura pode variar até 65 graus. Então, mas aqui estamos utilizando 58 graus para a determinação da primeira matéria seca ou da pré-secagem, pois é desta primeira matéria seca que todos os nutrientes serão determinados. Em seguida, faremos a segunda matéria seca ou secagem definitiva a 105 graus para corrigir a primeira, ou seja, devemos retirar toda a água residual desta amostra para que os resultados sejam realmente em 100% na base seca. Este é o fundamento da análise bromatológica, uma análise que tenha 100% na base seca dos nutrientes. Aqui nós já temos uma amostra seca, só que não de silagem de cana, porque o que nós tínhamos no laboratório agora disponível era silagem de milho, mas o processo é o mesmo, independentemente de qualquer amostra, tudo a mesma coisa. O processo que vocês viram até aqui
se repete para concentrado, volumoso, forragens frescas, enfim, qualquer tipo de amostra mesmo. E aqui nós temos uma amostra de silagem de milho, a qual vamos pesar, já foi secada a 58 graus durante 48 horas. E o tempo, qual é o tempo, né? O tempo de secagem é o tempo em que a nossa amostra fica assim, sequinha, quebradiça. Se nós formos pegar com as mãos, agora eu estou de luva, não dá para fazer, mas se a gente for pegar com as mãos, nós vamos perceber que essa amostra não fica aderida à superfície da mão. Então significa que ela já está seca. Já foi respeitado o tempo de 48 horas numa estufa de 58 e por isso nós já podemos processar essa amostra. Anotei o peso? Então o peso já está anotado? Agora nós vamos fazer a sequência da primeira matéria seca, que é a moagem. Precisamos moer esta amostra para que ela fique com partículas menores, para que também as soluções sejam capazes de extrair todos os nutrientes das determinações que nós queremos fazer. Tem alguma dúvida? Acesse o nosso site agrocurso.com.br e faça a sua inscrição. Assim você passa a ter acesso a todas as aulas extras online e a apostila com todo o conteúdo. O que você está esperando? Nós vamos para um rápido intervalo, mas já já a gente está de volta aqui pelo Canal Rural. Fique ligado, não sai daí não. Estamos de volta com o nosso agrocurso de nutrição e alimentação de bovinos. E hoje estamos acompanhando os processos de análise da matéria seca. É com você, Renata. Já moemos o material, separamos a nossa amostra seca a 58 graus, esta amostra pré-secada, ou que foi feita a pré-secagem, e agora nós vamos levar para uma estufa de 105 graus para determinar a matéria seca. Para que isso, né? O que significa segunda matéria seca? Esta matéria seca, ela é fundamental importância justamente para eliminar toda a água residual da amostra. Aqui ainda, por mais que esta amostra esteja seca aos nossos olhos, ainda contém água residual. Geralmente pode variar de 8% até 20% de água residual, dependendo do tipo de amostra. Para alimentos concentrados, proteicos e energéticos, faz-se necessário a segunda matéria seca diretamente. Não é necessário que você passe pela primeira matéria seca, justamente pelo teor de matéria seca ser superior a 80%. Volumosos e forragens que têm matéria seca inferior a 80%, recomendamos fazer primeiro a 65 graus ou 58, dependendo da metodologia, e depois a 105 graus. Agora, nós vamos aqui pesar um cadinho. Está pesado o cadinho, taramos a balança e em seguida vamos pesar 2 gramas de amostra, podendo ser de 1 a 2 gramas de amostra, e levar essa amostra para a estufa de 105 graus. Na estufa de 105 graus, nós vamos deixar por 2 horas, ou dependendo da amostra, de um dia para o outro. Depende sempre da metodologia, por isso é tão importante nós seguirmos o método do laboratório ou da literatura que estamos trabalhando. E daqui nós vamos levar a estufa de 105 graus para determinar a segunda matéria seca e fazer a correção da primeira. Como? Com o resultado da primeira matéria seca, que nós obtivemos a 58 graus, nós vamos multiplicar por este resultado após 2 horas de secagem a 105 graus e dividir por 100. Aqui nós temos a matéria seca total, a primeira multiplicada pela segunda dividido por 100, para termos o resultado em porcentagem. E é através desse resultado que você vai fazer o balanceamento da ração, vai formular a dieta do animal com base na segunda, porque foi eliminada toda e qualquer água residual. Agora, a primeira matéria seca serve para nós determinarmos os nutrientes da amostra, ou seja, a proteína bruta, o extrato etéreo, a matéria mineral, a fibra bruta, todos os nutrientes que compõem o NDT
serão analisados com base na primeira matéria seca. E é importante que tenha essa água residual aqui, porque ela agrega melhor as partículas, evita aquela pulverulência, evita o fato de nós perdermos amostras pelo simples fato de estarmos aqui conversando sobre a amostra, né, que não deveria ser, mas como eu estou mostrando para vocês, estou fazendo isso. A primeira pesagem que nós vamos fazer aqui não é essa sequência, não tem uma sequência correta, estou fazendo aleatoriamente, mas já estou aqui, vou pesar a proteína bruta. Quanto eu vou pesar? Depende do método, nós seguimos o método que pesamos 0,45 gramas. Então, vamos pesar 0,45 gramas e o desvio padrão das pesagens é de 0,002. Ou seja, eu posso pesar 0,4498 ou 0,4502. Também não faz diferença, porque depois eu vou utilizar esse peso no meu cálculo e vou corrigir o peso. Então, temos aqui 0,45 gramas. Feito isso, nós vamos transferir esta amostra de 0,45 gramas para um tubo de ensaio, a fim de que façamos a digestão da proteína. A importância da proteína bruta na nutrição animal é a disponibilidade do nitrogênio total que os micro-organismos ruminais vão consumir para sintetizar a proteína microbiana. E posteriormente, no metabolismo do nitrogênio ruminal, esta proteína microbiana será um aminoácido importante na composição da carcaça do animal. Então, níveis de proteína adequados refletem no ganho de peso, refletem no melhoramento do ambiente ruminal, no crescimento das bactérias proteolíticas, dos fungos, dos protozoários, de todos aqueles que consomem nitrogênio, principalmente bactérias e protozoários, né? Lembrando que a qualidade desta proteína bruta que chega no alimento não é tão importante quanto a quantidade, porque os micro-organismos ruminais conseguem metabolizar mais proteína através da proteína microbiana do que eles consomem. E isso, na verdade, é o grande feito, né, da fisiologia e anatomia ruminal do ruminante, que ele consegue converter mais do que ele consome. Então, daqui nós vamos fazer uma digestão química com base em ácido sulfúrico para captarmos o nitrogênio amoniacal da proteína bruta. E a matéria mineral, nós pesamos um cadinho de porcelana. Matéria mineral também é outra fração, pessoal, que não nos dá respostas no valor nutritivo, porque tudo que é mineral está aqui dentro. Nós não sabemos quem é cálcio, quem é fósforo, magnésio, manganês, ferro, cobre, zinco, não sabemos nada, só cinza, só mineral. É a matéria orgânica que foi queimada e virou cinza. Por isso ela não tem valor nutritivo. Anotamos o valor do cadinho, pronto, está anotado. Agora vamos pesar 2 gramas também de matéria mineral e levarmos a mufla. A mufla é o forninho que nós utilizamos para queimar a 550 graus ou a 600 graus durante 3 horas e meia, segundo metodologias. Cada autor prefere uma temperatura, uns preferem 550, outros 600 graus. Pronto, aqui temos 2 gramas. Então, esses 2 gramas serão incinerados pelo processo de combustão completa, que é o processo de incineração da mufla, que nós iremos ver a seguir. A partir daqui, nós faremos a determinação de cálcio e fósforo numa amostra de matéria mineral. Não sai daí, porque depois do intervalo a gente volta com o Agrocurso aqui pelo Canal Rural. Estamos de volta aqui pelo Canal Rural com o Agrocurso. E você aí em casa, já percebeu que a matéria seca é o ponto de partida para várias análises bromatológicas? Você já percebeu isso?
Na última parte da aula, nós vamos falar sobre a gordura dos alimentos e a ação dela nos animais. Essa é a análise do extrato etéreo. Olha só isso. Utilizamos este casulo, que é um suporte metálico com papel de filtro envolvido ao meio. Colocamos um algodãozinho aqui no fundo, para que a gordura fique mais tempo em contato com o éter de petróleo, que daqui a pouquinho a gente vai ver o que é. Bom, vamos pesar 2 gramas. Aqui nós dobramos o material, fazemos um cartuchinho, nós chamamos de cartuchinho, e colocamos dentro do nosso casulo. Novamente, colocamos o algodão por cima. E para a determinação do extrato etéreo, precisamos pesar um balão, que se chama reboiler, para obtermos o peso final e o peso inicial. Cada balão é diferente do outro, então os pesos variam sempre, assim como a fração gordura varia sempre de um alimento para outro. Dentro dos mesmos concentrados energéticos, a gordura se mantém instável. Nunca vamos encontrar o mesmo valor exatamente igual no mesmo milho, na mesma planta de milho, porque a gordura ela se varia conforme temperatura ambiente, conforme rancificação, conforme micro-organismos que estejam no pé do milho, na planta de milho, consumindo aquele grão, as fumonizinas, todos os micro-organismos que produzem micotoxinas, interferem também diretamente no valor nutritivo desse alimento. Então, a fração gordura não é só energia, ela é a principal fonte de energia, mas temos que visualizar dentro da gordura todos os benefícios que ela acarreta também em nível de vitaminas, em nível de absorção de cálcio, dentre outros. A gordura ela é um complemento essencial na dieta do animal para ganhar peso, produção de leite, para manutenção da temperatura corporal, né, regulação de temperatura e tudo mais. Bom, pessoal, saímos então da balança com a nossa amostrinha pesada, né, o nosso cartuchinho pronto e o balão também pesado. O que nós vamos fazer? Como a extração do extrato etéreo, a determinação do extrato etéreo é feita com base em extratores e nós utilizamos como extrator o éter de petróleo, aproximadamente 1/3 do volume do balão. Colocamos então o nosso éter de petróleo em contato com a nossa amostra, trazemos para o Soxhlet o nosso equipamento e vamos promover aqui uma digestão da gordura, de forma que essa amostra nossa ficará em contato com o éter de petróleo durante 1 hora numa temperatura de 68 graus e após 1 hora nessa temperatura, toda a gordura será lavada. O éter que vai circular nos condensadores do equipamento irá retirar a gordura de forma que ela fique depositada no balão. Após 1 hora, nós vamos suspender a nossa amostrinha e ela ficará durante 2 horas a 90 graus, como nós já elevamos. Quanto mais gordura nós extrairmos desta análise, desta amostra, melhor dizendo, melhor vai ser os resultados, melhores serão os resultados do NDT, que é o que nós estamos buscando. Lembrando, pessoal, que o NDT, para um melhor NDT, uma estimativa energética mais elevada, o valor do extrato etéreo é fundamental. Quanto mais gordura tem nesse alimento, mais energia ele vai proporcionar ao mesmo. A fibra bruta, embora hoje em dia já esteja em desuso, porque utilizamos a FDN e a FDA na fração fibra, né? Ela também tem a sua importância no cálculo do NDT. Então, a fibra bruta, como volumoso, ela não nos dá muitas respostas, não. O objetivo é determinar, separar as frações solúveis no ácido sulfúrico e no hidróxido de sódio, para que tenhamos um resíduo de fibra. O que acontece é que a fibra bruta apresenta falhas. A grosso modo,
nós podemos dizer que ela digere coisas que não deveriam ser digeridas e deixa na análise outros itens que não deveriam ser deixados. E é por isso que hoje os profissionais da área utilizam outros dois tipos de análises mais precisos. Eles são conhecidos como FDN e FDA. O que muda nesse caso são os reagentes. Cada um possui um reagente diferente. E é isso que a gente vai ver agora. Para a determinação da FDN, ou fibra detergente neutro, são utilizados de 0,5 grama a 1 grama, conforme metodologia. Então, nós vamos dividir pelo peso da amostra e não tem problema se passou de 0,5 grama. Temos aqui a nossa amostra. O que eu estou fazendo agora para a FDN, vou colocar uma solução de detergente neutro, faço para a FDA e coloco a solução de detergente ácido, a mesma quantidade, porém em soluções diferentes. O objetivo da FDN e FDA, para o campo, na fazenda, nós conseguimos estimar o consumo de matéria seca dos animais com base na FDN, porque a FDN ela é composta de quê? Lignina, celulose e hemicelulose, significando que essas três frações não são solúveis em detergente neutro, assim como já determinou o Vosswest. E a FDA, lignina e celulose, indicando que a hemicelulose, que é a fração mais digestiva da parede celular, ela se solubiliza no detergente ácido. Com isso, inferimos que a FDN e a FDA são duas preditoras de consumo e digestibilidade, respectivamente. É isso aí, gente. A aula de hoje vai ficando por aqui. Mas se você quiser ver com mais detalhes como funciona a análise para achar a proteína bruta, entre agora no nosso site agrocurso.com.br. Nós preparamos um vídeo extra bem bacana para você, mas atenção, isso só vale para quem estiver matriculado nesse módulo de nutrição e alimentação de bovinos. Não perca tempo, bons estudos.